Olá, seja muito bem-vindo ao nosso LafaCast. Hoje, mais uma vez, com um bate-papo bacana, com aquele cara especial. E olha, pensa na pessoa. Ó, esse cara é especial. Esse cara é monstro sagrado, literalmente. Corta pra geral. Senhoras e senhores, hoje, Deps. Ricardo Deps, né? Ricardo Deps. Ricardo Deps. A gente chama tanto de Deps que fica até no... É Ricardo Deps. Isso, nem sabe. Acho que nem minha mãe me lembra mais que eu chamo Ricardo. Senhoras e senhores, com vocês, Deps. Deps, orgulho demais. Muito obrigado por participar aqui do nosso LafaCast. Muito obrigado lá. Bom, você falou LavaCast, muito obrigado, Piero. É realmente uma satisfação, né? A gente está na Lafayette há anos, né? Então, tudo que acontece na Lafayette, a gente tem que participar. Sim, e aí é com muito orgulho mesmo que eu agradeço. É feito com muito carinho, nós estamos preparando esse momento aí. Essa nova mídia, né? Que tá presente aí no YouTube, nas redes sociais da escola e trazendo também um conteúdo de forma descontraída, né? Diferente do conteúdo de sala de aula, mas não desconectado, né? É, lógico, né? O importante é que eu sempre falo que escola tem tudo a ver com a vida, né? O cara que consegue jogar, por exemplo, que ele aprende na escola, jogar na vida dele, fica mais gostoso. Certo. E você, como professor de química, quantos anos? 43. 43 anos. Tem noção de quantos alunos já passaram mais ou menos assim? Já parou para fazer essa conta? Uma vez me perguntaram isso e aí eu mais ou menos fiquei contando, porque eu fui talvez um dos professores da Lafa, o que mais rodou, né? Desde a época de Araçatuba, depois teve Rio de Janeiro, teve Curitiba, teve Salvador, e assim vai, né? Nossa. Certo? BH, e assim vai, Bauru, São Paulo. Eu acho que 100 mil. 100 mil alunos na mão aqui. 100 mil alunos. Puxa vida, que responsabilidade, hein? Eu tenho até um amigo que fala, Deb, você sai como candidato a deputado estadual, você já sai com 5 mil votos. Você sai com 5 mil votos. Eu penso que sim. Ô, Deps, mas assim, e você rodou o Brasil inteiro, então, dando aula, sempre com aula, sempre química? Sempre química, sempre do Grupo SEB, né? Sempre Certo. trabalhei para o SEB. O ano retrasado, Pedro, tem uma coisa interessante, eu dava aula em todo o Sudeste. Puxa. Eu dava aula em Minas, em BH, né, para o Grupo SEB. Eu dava aula em Curitiba, portanto, Paraná. Eu dava aula no Rio de Janeiro, AZ, e dava aula em São Paulo. Puxa vida, cara. Oh, e é loucura essa vida. É um dia numa cidade, outro dia na outra, outro dia na... Não era bem assim, né? Quando eu ia, na semana que eu ia ao Rio de Janeiro, eu não ia a Curitiba. Então, fazia a troca da semana. Onde era fixo mesmo, era Ribeirão Preto. Certo, e aí nos outros você fazia a troca da Fazia semana. aquela troca e tal. É assim, né? Era cansativo, né, tal. Mas ia com outros professores, então descontraía, conhecia as outras pessoas, outra cultura. Isso é muito legal, né? Isso é fantástico. Eu costumo dizer que cada um tem um seu foco, né? Eu, quando fui para Curitiba, eu conheci coisas que até algumas palavras que eu nem imaginava o que era, né? Vina e não sei o quê, né? Então, mas a cultura é espetacular, né? E o foco, por exemplo, em São Paulo, é FUVEST. Né? Certo. FUVEST, é VUNESP, é USP, é UNESP, é Unifesp, Santa Casa e assim por diante. O foco do Paraná é a Federal do Paraná. Eles querem a Federal do Paraná. Né? Tanto é que tem uma particularidade interessante, que é a única faculdade federal que não é 100% Enem. Eles têm um vestibular próprio. Ele tem o vestibular próprio ali por conta do volume de gente. Por conta de muita gente que presta. Então, você vê como é que é. E é uma escola muito antiga, é uma das primeiras escolas da federação. Sim. Mas é interessante conhecer, né? Então, foi muito bom dar aula lá. Essa diferença de cultura mesmo, né? De você... E aí, quando pega Rio de Janeiro, é forte demais Enem e a parte... O Rio, assim, eles focam o Enem, mas a procura maior no Rio de Janeiro é o UERJ. Certo. É a estadual, né? Porque a federal teve problemas financeiros e tal, não sei o quê, mas, mas existe, aí é que é uma coisa interessante que eu sempre falo para professores, eu falo às vezes para alguns donos de escola, o AZ tem uma escola, uma das partes da escola, porque o AZ lá do Rio de Janeiro são 9 escolas. Certo. Então você imagina, e tem uma das escolas que o foco é escola particular. Eles querem medicina particular.
Então, a preocupação é a medicina da Gama Filho, é a medicina de Petrópolis, a medicina de Vassoura, certo? Então, eles pensam na medicina particular. E eles, não, professor, não se preocupa com esta matéria, não, porque essa aqui não cai aqui. É essa aqui que Essa cai. aqui que vai cair. E esse direcionar é muito importante, né? Saber Sim. o que eu quero fazer e onde eu quero fazer. Isso é legal. Isso é legal, né? Isso é muito legal. Hoje o jovem, ele tem muita informação. Então, ele vê que profissão que estão acabando, né? Sim. Pelas minhas experiências, é muito comum os jovens me perguntar, professor, o que eu vou fazer? Aí eu falo para eles, olha, a primeira coisa você tem que pensar assim, você gosta de trabalhar com gente? Né? Sim. Porque você, não gosto, eu não quero ouvir problema de ninguém, mas quero ser psicólogo. Não vai ser. Não vai ser psicólogo. Não vai ser psicólogo. Ou vai ser um psicólogo bem frustrado. Bem ruinzinho. Né? Segunda coisa, verificar se, com o longo do tempo, a tecnologia não vai avançar nessa profissão. Só para você ter ideia, Pedro, eu sou formado em farmácia bioquímica na USP de Ribeirão Preto, Certo. sou mestrado de química orgânica pela USP de Ribeirão. Quando eu fazia laboratório de análise clínica, que a farmácia fazia farmácia bioquímica, nós fazíamos um exame chamado hemograma. Hemograma é para você medir a quantidade de hemácias, para você saber se o cara é anêmico ou não. Eu demorava mais ou menos uma meia hora ou 40 minutos, ou às vezes até mais, para fazer o hemograma, tinha que contar plaquetas. Hoje tem um aparelho que chama hematócrito. Você só coloca a lâmina lá, e em 5 minutos está pronto. Então, é lógico que a leitura é o bioquímico que faz, mas o resultado ele que dá. O resultado está ali, irmão. Então, temos que tomar cuidado com essa invasão da tecnologia. De repente, né, por exemplo, algum tempo atrás, né, você é da área, sabe isso muito bem, falaram que não precisa mais ser jornalista para trabalhar como jornalista. Então, esse é o perigo de você perder uma profissão. Né? Então, por isso que eu falo, verifique coisas mais do futuro. Pense, por exemplo, mais na sustentabilidade do planeta, pensa no problema do lixo, pensa no problema das doenças que estão aparecendo. Na minha época, né, quando eu era criança, eu tenho 64 anos de idade, certo? Na minha época, depressão era frescurite. Sim. E, né, não, é frescurite dessa criança. E hoje nós sabemos que é um negócio muito sério. Muito sério. Muito seríssimo. Né? É um problema mundial, não é? Pessoas falando do Brasil, mas não, é um problema mundial. Né? Então, por esse motivo que eu te falo que, na realidade, precisamos pensar nessas profissões. Então, por isso que é gostoso orientar os alunos. Agora, é gostoso quando você vai ali, você vai lá, aí você vê as ações. Por exemplo, em BH, os alunos ainda pensam muito no fator agro. A região. A região é um estado muito grande, então tem muitas fazendas, então eles pensam muito nisso. Já em compensação, no Rio de Janeiro, você fala em agro, você vai ficar voando. Você vai ficar voando. E aqui também tem muito nessa linha. Aqui tem, porque aqui tem duas coisas interessantes. Né? Primeiro, nós temos as melhores faculdades de agronomia do Brasil, apesar que o quilômetro 43 lá do Rio é espetacular, mas aqui nós temos, né, a Série Q, né, a Luiz de Queiroz, que é lá em Piracicaba, e temos Jabuticabal, que são duas referências absurdas. Né? Uhum. Então, isso atrai muito. E hoje, né, eu até esses dias estava dando uma volta por aí, o quanto que cresceu o agro e cresceu o veterinário. Né? Eu acho que se nós fizermos uma pesquisa, a cada 10 pessoas, 11 tem um cachorro. Ah, com certeza. Ou um gato. Certeza. Ou um gato. Ou vários. Ou vários. Então, isso muda o comportamento. Você vê, hoje tem muita menina, tem muito rapaz que está fazendo veterinária porque ele está vendo que é um campo. Né? Quantas lojas de pets abriu Ribeirão Preto nos últimos 10 anos? Né? Então, e não foi só aqui, foi no Brasil todo. E virou uma coisa muito legal. Né? Parece que não, mas esse carinho pelos animais é gostoso, né? É muito gostoso você chegar em casa, tal, ter um animal. Então, tudo isso reflete aonde? Na escola. Na escola. No formato. Eu me lembro, tem uma passagem interessante aqui no SEB. Eu vi uma menina chorando, eu pensei que ela estava chorando por causa da minha aula. Eu falei, será que é tão ruim assim?
Mas não, era o cachorrinho dela que tinha morrido. Você vê, aí eu fiquei pensando, por exemplo, já pensou isso à vésperas de um vestibular? Né? Então, tudo isso, Pedro, contribui para que o professor fique atento a todos os fatores, né? Eu uso muito as minhas aulas no cotidiano, né? Eu sempre coloco o porquê que você estuda isso. E isso eu espero que tenha ajudado muita gente. Como tudo na vida, a gente tem que estar conectado, né? Tem que entender Sim. essa relação com o mundo, né? Porque, essa história de ilha é só a ilha mesmo. Né? Inclusive, você me lembrou bem, eu fui o primeiro aluno, eu fui a primeira turma que fez FUVEST. Certo. A primeira turma que fez FUVEST. E a minha redação era Ninguém é uma Ilha. Legal. Olha que legal. E eu não esqueço a redação. Eu devo ter escrito mal pra caramba. Mas eu tinha ido muito bem na primeira fase, então tudo bem. Se fosse na época do LafaCast, era só ter assistido o LafaCast da Isa, que foi aí que acabou de sair. Então, eu podia ter aproveitado isso, né? Mas o tempo não volta. Ô, Debs, então nós temos uma coisa em comum, tá? Você é a primeira turma FUVEST. Sim. Eu sou a primeira turma Enem. Ah, é? Minha turma foi a primeira turma que fez Enem. Olha aí. Tá vendo? Olha lá. Olha aí, eu já tenho. Senhoras e senhores, dá um corte aí. Eu tenho alguma coisa muito. Eu tenho aqui já, e além de inspiração, eu tenho alguma coisa em comum aqui. O que é isso? Olha aí. Tô no caminho certo, então. Não, tá indo bem. Vou chegar lá então, Debs. Um dia eu chego aí. Ô, Debs, mas assim, conectado, esse mundo conectado, essas aulas que complementam com a vida, esse aluno, esse ser, né, que está buscando essa profissão do futuro, como você mesmo disse, e aí, claro, o dom, o gosto, o desejo, ainda tem muito peso da família? Você percebe ainda? Porque era natural, há um tempo atrás, a gente, eu vou fazer tal coisa. O aluno ele conseguiu, as famílias já entenderam que o importante é a felicidade, é fazer o que gosta, ou a gente... se a gente puder deixar um recado para esses Pedro, é o seguinte, esse recado eu quero dar até para os pais. Gostaria até de falar para os pais. Eu venho de uma família em que os meus pais eram médicos. Minha mãe era geriatra e meu pai era cirurgião na cidade de Araçatuba. Meu irmão, que faleceu recentemente, era engenheiro. E eu, bioquímico. Então, imagina, eu era de uma família formada por exatas e biológicas. Então, a conversa em casa era essa. E aí eu tenho um filho. E meu filho foi fazer cinema. Então, você imagina o que aconteceu dentro da família. Mas o que eu sempre preguei em sala de aula? Faça o que você gosta. Eu tenho um agradecimento aos meus pais absurdo. Porque eu fui um aluno relativamente muito bom na faculdade. E eu recebi o convite para fazer o mestrado da faculdade. E fiz o convite. Só que aquele negócio de ter o seu dinheiro, essa minha geração era assim, de ter o seu dinheiro, eu comecei a dar aula no colégio aqui, né, que, inclusive no antigo COC, né, que era da família Cury. Eu tinha 19 anos, eu colocava até um óculos de lente 100 grau para parecer mais velho. Eu era muito... Eu e um colega meu hoje, o professor Bitar, hoje um oftalmo fantástico aqui em Ribeirão. E nós éramos os mais novos. Nós tínhamos 19 anos, 20 anos, nós éramos a idade deles. A idade dos meninos. A idade dos meninos, E aí ganhava dinheiro, então eu nunca vi tanto dinheiro na vida. Então eu achava aquilo ótimo. Então o que aconteceu? E aí, um dia meu pai falou, cara, aí, vamos pensar em montar um laboratório. Ah, papai, eu acho que eu quero ser professor. Mas eu já estava sendo escondido dele. E aí ele falou, por quê? Eu falei, eu já estou dando aula no cursinho, tal, que sei o quê. Eu me lembro a frase que ele deu. Eu falei, você é feliz? Meu pai usava uma frase muito interessante. Feliz é difícil ser, tem que ser alegre. Você é alegre? Você tá alegre? Você está feliz com isso? Tô. Então vai ser professor. Então vai ser professor. Certo? Aí eu tive o prazer de conhecer no ano seguinte, quando eu estava logo no final da faculdade, no final do mestrado, eu tinha apenas 22 anos, eu conheci o Chaim. Certo. E em São Paulo, no Objetivo de São Paulo, eu já dava aula lá. E aí eu nunca mais parei de ser professor. Então, primeiro erro, pensar em profissão que dá dinheiro. Você só vai ganhar dinheiro se você for bom. Se você for bom no que você faz. E você é bom quando você faz o que você gosta. Sim. Então, pais, né? Vamos lá, né?
O seu filho quer fazer letras, seu filho quer fazer biologia, física, astronomia, e você acha que não dá? Calma, não é assim. Lógico, existem profissões nobres, como medicina, como engenharia, como advogado, que são profissões nobres. Por exemplo, a medicina é o grande coqueluche do mundo. Primeiro que o Brasil falta muito médico, né? Sim, é um A gente trabalho fala, que não, não Ribeirão falta. está cheio de médico. Não, o Sudeste está cheio de médico, mas o Nordeste não. O Certo. Norte não. Então, tem que saber viver. Segunda coisa que eu sempre falo para eles é que se ele fizer uma coisa boa, ele vai caminhar mais. Vamos fazer uma conta, Pedro. Vamos imaginar assim, pais, prestem atenção para isso. O seu filho se forma com 25 anos de idade. Hoje a projeção de vida no Brasil é 84 anos, 82 anos para mulher, 80 para homem. Você vai viver 50 anos com uma coisa que você não gosta? Não tem como, né? Você vai ser triste. Você vai ter depressão. Não tem como pensar nisso. Você vai querer, hoje eu tenho que trabalhar. É porque levantar 5 horas da manhã para trabalhar não é fácil. Pedro, eu vou falar uma coisa, tomara que meus amigos professores não estejam ouvindo. Mas quando eu fico de férias, mais do que 10, 15 dias, eu tenho vontade de voltar da aula. Porque eu me divirto. Eu gosto do assunto, eu gosto da juventude. Às vezes os caras falam, Débora, você não parece a idade que você tem. Tá certo que a genética aqui é boa. Entendeu? Mas Tá certo. Por quê? É bom conviver com jovens. A gente fica sabendo séries que eu já assisti por causa deles. Então, essa profissão é fantástica. É fantástica. Eu faria tudo do mesmo jeito que eu Quem gosta de escola vazia não gosta de escola. Não gosta de escola, né? O Chain, até ele fala, jamais ele vem na escola quando é férias. Isso dá uma depressão nele. Certo? Então, em mim também, porque imagina, eu entro na sala... E é por isso que nós gostamos de plateia, né? A gente é um pouco artista, né? Então, por isso que eu falo para os pais. Mas a sua pergunta é muito boa. Ainda interfere muito. Ainda interfere muito, não só na escolha da profissão. Interfere muito aonde morar. O medo de morar. Nós temos um medo de perder os filhos para o mundo, que é uma coisa absurda. Não, então, eu prefiro que o meu filho estude numa escola particular aqui em Ribeirão Preto do que ele vai estudar numa escola federal lá em Minas. Está errado. Eu vou falar que aí, virando o lado, eu tenho meu filho e minha filha, 14 anos de idade, e me deu uma coisinha bem gostosa na hora que meu filho falou que ele está decidindo o que ele quer fazer da vida, mas ele está pensando em educação física ou fisioterapia aqui na USP Ribeirão. Falei, puxa, que legal, que legal. Vai ficar aqui. Aí, ao mesmo tempo, conversando com a esposa, falei, será? Será que não é mais legal ele ir para conhecer esse mundo? Então, será que na hora do Enem ele tem lá educação física, por exemplo, em campos maravilhosos, né, que tem o Brasil, esse espetacular? Tem que deixar aí. A gente aprende algumas frases interessantes, essas frases bem feitas, né? E tem umas que eu gosto muito, né? Que a águia ela pousa em galhos finos, não porque ela tem medo de quebrar, ela acredita na força das suas asas. Então, se você fortalecer as asas do filho, ele pode pisar em galhos fracos. A força da asa que interessa. Então, é o que eu sempre falo, Pedro. Estudar é gostoso? Não é. Não é gostoso. Mas é necessário, né? Ainda na pirâmide de você conseguir alguma coisa financeiramente, economicamente, socialmente, ainda é a base da pirâmide. Lógico que tem família rica, casamentos ricos, loteria, tem todos esses aspectos. Sim. Mas a base maior da pirâmide é o estudo. Né? Talvez o estudo não seja gostoso, mas ele é satisfatório. A hora que você... Sim. Putz, eu tô aprendendo, Estou sabendo. Existe uma substância química que você produz quando você faz tudo que você gosta. Então, se você gosta de academia, se você gosta de correr, se você gosta de ler, se você gosta de fazer alguma atividade, qualquer coisa que você faça que você goste, cozinhar, certo? Produz uma coisa chamada serotonina. É o que deixa você feliz. Certo. Estudar também.
E quando eu falo isso em sala de aula, eu falo, Debs, eu não gosto. Mas quantas e quantas vezes você faz um exercício, a hora que você olha o gabarito, você acertou, dá uma satisfação, é a serotonina. Deu certo. É a serotonina. Poxa. É o que deixa você feliz, Sim. entendeu? Sim. Como também, né, deixa você nervoso com adrenalina quando você erra. Quando você erra. Entendeu? Então, você tem que saber medir isso. Então, o gostoso de estudar é isso. Então, eu acredito que, nesses anos todos que eu dou aula, e ainda quero continuar um pouco, eu acho que o legado que eu tenho, às vezes eu vi uma camiseta que eu quero até comprar, né, o que você fez pelo seu país, dei aula. Entende? Então, é isso que a gente faz. Parece que não, mas 100 mil pessoas passaram na sua mão, e hoje eu tenho um agradecimento muito grande. Onde eu vou, sou muito bem reconhecido. Né? A estrutura, o SEB que eu trabalho, é uma estrutura seríssima, uma estrutura, né? Quantas e quantas pessoas são agradecidas, né? Certo? O Chaim, quando montou isso aqui, né, há muitos anos atrás, certo? Ele revolucionou a educação. Então, e eu fazendo parte desse conjunto. Então, é por isso que é gostoso bater esse papo, para as pessoas conhecerem que atrás, não só daquele professor que ensina as reações, mas também tem um cara que está preocupado com a juventude. Sem dúvida. Putz, que legal poder conhecer. É assim, bom, nós começamos a conversar aqui antes da gravação, antes de começar o bate-papo gravado, que estava falando para o Deps, né? Foi muito bacana ver. Eu já convivo com você já há alguns anos, acho que quando eu cheguei aqui, uns 3 anos aí que a gente conhecia de oi, mas aí te vi dando aula aí esses dias para trás, que a gente conversou, eu falei, cara, que delícia, né? A cara dos meninos, essa sensação de felicidade, pô, e de verdade só tem para te agradecer. Opa, que isso. Você, essa energia e tudo, e poxa, 100 mil pessoas, e tenho certeza que você está chutando baixo. É muita gente, é muita história para contar. Eu já cheguei a dar, uma vez nós contamos, na época que nós compramos Curitiba, só em Curitiba tinha 3 mil pessoas. Certo? Então, se você juntasse, eu dava 8 mil pessoas por ano. Então, se você colocar aí Jogar 40, fácil isso, passa de 100 fácil. Mas isso é muito bom. E o que é gostoso também, Pedro, eu gostaria até de falar isso para a moçada que acompanha bem a gente, é a mesclagem dos professores jovens e os professores, os dinossauros, entendeu? Os dinossauros. Então, não, mas essa troca é fundamental. Sim. A gente aprende com eles e eles aprendem com a gente, sim. entendeu? E o interessante é que hoje quase metade do corpo docente do SEB foi meus alunos. Né? Então, e eles até brincam, né? Eu tive um professor assim, então, se você pegar o Reni, o Dercim, o João Lucas, o Guilherme, o Felps, e assim vai. Henrique, e assim vai. Eu tenho um monte deles. Ai, certo? Que bacana, Todos cara. eles foram meu Aldo. Que legal. O Aldo chegou a ser meu aluno. Certo? O Roma foi meu aluno. Então, para você imaginar, de repente você está junto com o cara, e eles falam, é uma satisfação hoje dar aula junto com alguém que deu aula com você. Sem dúvida alguma. E é uma satisfação dar aula para alguém que você deu aula. Sem dúvida. Né? Entendeu? Então, pô, fizemos bem feito. Fizemos bem feito, pelo menos chegou aqui alguma coisa. Bom, mudando um pouquinho aí a nossa prosa, nós estamos numa fase do ano que a maratona vai começar. Os meninos se prepararam, a escola preparou, os professores fizeram a parte, os meninos fizeram a parte deles, que a gente vê aqui a Lafa bombando assim com os meninos, estudos e tal. Quais são as dicas principais para esses meninos aí nessa época agora? Porque dá nervosismo, dá tensão, é a final do campeonato, né? Existem vários problemas, né? Vamos começar por alguns bons e alguns ruins. O ruim é o aluno não acreditar nele. Esse é o ruim. Esse é um problema. É aquela frase famosa, a única coisa que sei é que não sei. Que não sei. Mas ele sabe. Mas ele precisa acreditar nele. Então ele precisa falar, não, eu sei. Aprenda uma coisa, não se aprende tudo. É impossível você saber tudo. Mas você, não, eu sei. Então esse positivismo tem que passar pela cabeça dele.
Mesmo que ele está errando uma questão aqui e ali, esse positivismo tem que passar. Isso é fundamental. A segunda coisa é achar que o vestibular desse ano é o último vestibular da vida. Certo. Não é o último vestibular da vida. Último. Se não deu certo, vamos para frente. Vamos para frente. Vamos fazer amanhã. É difícil, é como eu falei, é difícil, mas não faz. E a terceira coisa é não achar que a pessoa que está do lado é melhor ou é pior que você. A pessoa que está do lado, ela compete com você. Certo? Então, se ela compete com você, mas ele estuda mais. Mas, às vezes, ele estuda mais porque ele tem mais dificuldade que você para aprender em sala de aula. Então, não se diminua, mas também não se supervalorize. Não se supervalorize também. Certo? Porque, senão, né, expectativa e realidade é uma coisa séria, né? Tá Sem dúvida. Então, a gente vê muito isso. É isso. Então, por esse motivo, né? Eu tenho na filosofia uma famosa fórmula que é felicidade é igual expectativa mais realidade. Se a expectativa for alta, o número é positivo, né? E a realidade for baixa. Ótimo. Mas se for o contrário, a realidade é lá em cima, a expectativa aqui embaixo, o número é negativo. Então, né, se você acredita muito em você, acredita pouco em você, chega lá, não é isso, é complicado. Então, não se supervalorize, não se diminua. Saiba que vocês são todos iguais. E agora, muito cuidado com o meio ambiente. Você quer ver uma coisa chata que o pai faz? Leva o aluno para prestar vestibular e marca um churrasco em casa. O aluno, queira ou não, ele está pensando na casa dele. Sem dúvida. Pô, meus irmãos, meus amigos que já passaram. Todo mundo lá em casa, tá em todo casa. mundo Não falem nada, não falem não. Não é que vocês vão ver, não, vamos comer feijão e arroz. Certo? Acabou. E nós certo? estamos vibrando aqui com você. Isso. Que, na verdade, o ideal é que faça isso mesmo. É isso mesmo. Certo? Nós tivemos um problema há uns 3 anos atrás. O Palmeiras ia jogar a Libertadores, se eu não me engano, no dia que teve a prova da Unesp. Que jeito que faz a prova? Então, e o menino foi com a camisa do Palmeiras, a banda do Palmeiras, tudo do Palmeiras. Ele falou para a mãe, eu vou sair antes das 4 horas. Aí a mãe ficou desesperada. O professor conversa com ele. Eu falei para ele, cara, vai firme, vai. Ano que vem o Palmeiras vai estar na Libertadores outra vez e tal. E esse menino passou. Não sei se ele passou na Unesp, eu sei que a mãe encontrou comigo depois de algum tempo. Então, essa pegada, esse final, Piero, não queira colocar todas as matérias em dias. Matéria atrasada é matéria atrasada, já foi, não adianta mais. Toca aqui para frente. Agora, o que vai acontecer a partir do dia 27 de outubro aqui na nossa escola? A revisão. Essa é fundamental. Fundamental. Eu até brinco com eles, eu falo assim, professor, eu estou com febre, eu vou morrer. Eu falei, vem morrer aqui. Vem morrer aqui. Vem morrer aqui. Mas não deixa de vir, não. Mas não deixa de vir. Entendeu? Por quê? Aí tira o que eu não sei. Nossa, eu sei isso daí. Qual que é a importância da revisão? Dessa revisão aí, olha, nesse momento? O que acontece? Como é muita matéria, né? E esses meninos, infelizmente, passam por um problema seríssimo com essa brincadeira governamental de mudar o ensino médio, não mudar o ensino médio, olha a cabeça deles. Certo? Muda o Enem, não muda o Enem, muda a prova, não muda a prova. Por isso que a FUVEST é super organizada. Ela falou que esse ano vai cair umas interdisciplinares, ano que vem vai cair um pouco mais, depois vai misturar as questões. Ela vai mudando aos poucos, porque ela sabe que educação é isso. Isso aqui é um transatlântico, você não vira uma hora para outra, não é um carrinho. Né? Então, você tem que ir devagar. Então, a revisão, ela serve para quê? Com esse volume de matéria, lembrar aquilo lá do começo. Porque uma prova de vestibular, ela pergunta como que você separa água e álcool, como ela pergunta uma reação de trânsito e esterificação. E elas têm o mesmo valor. Essa está no caderno 1, essa está no caderno 8. Entendeu o problema? Então, a revisão vai... mas eu não lembro como separa água e álcool. Certo? Mas eu sei como fazer a trânsito e esterificação. Mas ela vai de um ponto. Então, a revisão, ela serve para isso. Por isso que a revisão é muito bem feita, porque ela mede desde o caderno 1, caderno 2, caderno 3, ela vai lembrando os tópicos importantes. Ela vem reforçando isso. e vem trazendo para ficar tudo fresco na cabeça. Por isso que o nosso diretor, o Zeide, ele falou assim, matéria tem que acabar tal dia, porque tem que ter revisão. E a revisão, o ano passado, já deu um sucesso com a aprovação que nós tivemos, e esse ano tenho certeza que vai ser também. Vai mais ainda.
Ah, isso aí demais. O Zeite, você falou do Zeite, eu puxei Zeite. Deps, muito obrigado. Que isso. Obrigado demais por esse tempo, por ter proporcionado esse tempo pra gente. Tenho certeza aí que todo mundo aí, você que assistiu aí, gostou demais de saber a história desse craque de bola que pensa num cara que é fantástico. Olha, de verdade mesmo, tá? Quero deixar aqui minha admiração, minha admiração mesmo, meu zelo aí por estar aí e minha preocupação em te atender aqui para escutar essas histórias, porque pensa num cara que tem história para contar, velho. Esse aqui. Senhoras e senhores, muito obrigado e, claro, obrigado pela confiança. Deps, valeu demais, viu? Obrigado por tudo e esse espaço é sempre seu aí. Muito obrigado, eu queria desejar uma moçada aí boa sorte a tudo, né? Nosso mestre, nosso patrão, né? Ele fala que não tem sorte, né? Tem trabalho. Então, muito trabalho, cheguem lá e tenho certeza que vai dar certo, tá? Afinal de contas, nada é por acaso. Muito obrigado por dar esse recado para essa moçada que a gente tanto gosta, né? Afinal de contas, esse é o nosso legado, né? Fazer com que, né? Eu sempre falo para ele, gente, o dia que fizer medicina, faça geriatria para cuidar de nós. Tá certo. Um grande abraço, muito obrigado. Um abraço, bom demais. Pessoal, muito obrigado pelo carinho. Esse é o LafaCast, tamo aí, bora lá.